Bom dia! Tudo bem, meninas? Eu sou a Daiane, do Letras e Graça. Sejam bem-vindas, você que vai assistir depois, você que está entrando. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre essa Bíblia, que é a Bíblia que a gente vai usar no nosso estudo. A nossa jornada de leitura bíblica em ordem cronológica vai começar agora dia 21 de setembro. E eu vou mostrar um pouquinho da Bíblia que eu vou me basear. Não é necessário a gente ter essa Bíblia. Essa é uma Bíblia que eu comprei em 2017, não tem problema se você não tem. Mas eu vou usar ela como para a gente conseguir fazer o nosso estudo de maneira adequada. Eu tenho até a caixa ainda, porque eu achei ela bem bonita. Essa Bíblia foi publicada pela CPAD e a versão dela é Almeida Revista e Corrigida. E o que eu gosto dela, talvez vocês já conheçam, existe uma Bíblia que se chama Bíblia Aplicação Pessoal. Oi, Aline, tô falando da Bíblia que a gente vai usar para a nossa jornada de leitura bíblica. Então, essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia cronológica de aplicação pessoal. Algumas coisas que existiam nessa Bíblia de aplicação pessoal existem aqui. Só que o que eles fizeram? Publicaram, colocando ela em ordem cronológica e colocando muitos elementos para ajudar a gente na leitura. Então, ela começa aqui com o sumário. A gente, como eu falei, a gente vai usar essa Bíblia para seguir. Por quê? Existem outras Bíblias em ordem cronológica, mas eu decidi... Eu escolhi essa daqui por conta mesmo da aplicação pessoal, que vocês vão ver daqui a pouco. Aqui, você já consegue ver como a Bíblia foi dividida. Nesse caso, ela foi dividida entre começos, a família escolhida de Deus, o nascimento de Israel, a posse da terra, a monarquia unida, depois a nação fragmentada, o exílio, o retorno de diáspora, depois a vida de Jesus e a igreja primitiva. Tá? Como que ela começou? Aí vem as cartas, as epístolas e tal. Se você quiser procurar algum versículo, algum capítulo específico, você pode vir aqui na tabela de conteúdo canônico, você vê e aí você vai para a página, tá? Por quê? Por exemplo, levar ela para a igreja é complicado porque o pastor vai falar alguma coisa, vai falar lá, né? Romanos 12, não sei o quê. Aí você vai ter que vir aqui, procurar para abrir lá. E aí tudo bem, mas ela não é prática nesse sentido. Então, ela é mesmo para estudar. Então, o que acontece? Aqui a gente já vê essa linha do tempo muito bacana. A Bíblia antiga era em preto e branco, essa daqui eles fizeram bem colorido. Eles fazem paralelo com o que acontece na história de outros povos, o que estava acontecendo naquela época. É bem legal. E aí, a gente vê assim, começa aqui o Antigo Testamento, tem bastante ilustração, tem bastante foto, é muito bonita. E daí aqui você começa a se ambientar no período que você vai ler, que é o que a gente já fez lá no PDF que eu soltei ontem para nossa jornada de leitura. Oi, Ana. Oi, Monique, prazer. Oi, Cozinha Rosa da Ju. E aí, eu tô falando aqui da nossa leitura cronológica que vai acontecer agora dia 21 de setembro, tá bom? Então, aqui você consegue ter um panorama geral do que você vai ler. Tem os temas que vão ser, que tem a ver com esse período cronológico e os livros que a gente vai ler. Então, por exemplo, o começo é só o livro de Gênesis, né? Mas aí, por exemplo, quando a gente chega no outro, a família escolhida de Deus, é Gênesis e Jó. Para quem não sabe, Jó é considerado por muitos especialistas como um dos primeiros livros escritos pelo jeito que foi escrito, por na época lá, quando você lê Jó, você vê que não tem uma cerimônia estruturada como tinha, né? Ele oferece sacrifícios, mas não tinha nada estruturado religiosamente. Então, as pessoas, os estudiosos acham que Jó é um dos primeiros livros. Então, Jó vem para cá, vem bem para o começo, quando a gente for fazer a nossa leitura, tá?
E aí, o que é mais legal, que é o que a gente vai usar nas devocionais do dia a dia, quando a gente começar a jornada de leitura, são as aplicações pessoais, porque não vem um comentário bíblico seco, né? Os estudiosos que fizeram essa Bíblia, eles explicam aquele versículo, mas eles também colocam, eles fazem aplicações diárias, então eles fazem perguntas para a gente mesmo pensar sobre a nossa vida. Então é bem legal. E essa que a gente vai usar na leitura é uma leitura que vai demorar mesmo, por isso que eu chamo de uma jornada, porque ela vai demorar mais de 2 anos, porque a gente vai ler entre 1 e 2 capítulos por dia, tá dividido por tema também, então uma preocupação quando eu fui fazer o plano de leitura, não dividir a história no meio. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui tem, vamos pegar um exemplo aqui. Israel derrota os amalequitas. Então, você está lendo e tal, né? Essa divisão não existia quando a Bíblia foi escrita há centenas, milhares de anos e tal. Mas as pessoas que foram organizando a Bíblia foram dividindo por temas. Alguns planos de leitura, o que fazem? Fala lá, lê Gênesis 3 e 4. E às vezes a história acaba parando no meio. O capítulo 4 acaba, mas aquela história que a gente estava lendo não acaba. Isso acaba atrapalhando um pouco a leitura. Então, o que a gente foi fazendo? Foi dividindo entre 1 e 2 capítulos. Raramente existem 3. Por exemplo, eu lembro de um que é a história de Balaão, que a história completa dele se dá em 3 capítulos. Então, não tinha sentido eu dividir entre 1 e 2, sendo que em 3 capítulos você encerra aquela história de Balaão. Então, nesse sentido, eu coloquei 3 capítulos, mas é bem raro. Eu fui seguindo esses temas aqui, então fica mais fácil a leitura, porque quando a gente está lendo e a leitura da história para no meio, o que a gente faz no outro dia? Ou a gente tem que voltar um pouquinho para ler, para se ambientar, lembrar o que a gente estava lendo, ou a gente acaba indo mais para frente, mas acaba não parando para pensar um pouquinho. Então, aí eu dividi dessa forma. Então, eu recomendo assim que vocês façam a nossa jornada. Outra coisa, ela não vai ter leitura aos domingos, porque é uma forma da gente ter outros, né? A gente tem outras atividades no domingo, geralmente, outros ministérios e tal, então não vai ter leitura aos domingos. E também não vai... E você pode, por acaso, se você se atrasar, são geralmente 11 capítulos por semana. Mas se você se atrasar, você pode continuar lendo. Você pode tirar o atraso no domingo, tá bom? O que acontece? A nossa jornada também, ela não é só para menina, tem homens no grupo do Telegram. No grupo não, eu fiz um canal do Telegram, então ali eu coloco as informações, a leitura que eu vou colocar, eu não vou entregar o plano inteiro, porque como eu coloco do lado o tema, ficaria muito grande, seriam páginas e páginas, eu estou fazendo no Excel. Então, a gente vai fazer a leitura por semana. Se Deus permitir, lá no final, quando a gente já tiver feito a leitura, aí eu entrego o PDF para todo mundo, né, que participar, que terminar a jornada. Mas eu vou entregar a leitura semanal. E aí, o que acontece? Também entrego a leitura semanal e tem um desafio artístico. Os homens que forem participar, se não quiserem fazer, embora tenha homens que fazem Bible Journaling, mas se não quiser fazer, não tem problema. Como existem muitas mulheres no grupo e muitas mulheres que fazem Bible Journaling, que a gente sempre faz... Oi, Andrei! Um prazer ver você aqui, viu? Renata, Cristo vive em mim, Miley, prazer. Então, aí eu vou entregar, tem o PDF já que eu disponibilizei ontem, tá no canal do Telegram. E aí, para você entrar lá, é só você procurar Jornada de Leitura Bíblica. E aí você vai encontrar, ou me chama no direct que eu mando o link, se você não encontrar, tá bom? Mas vai ser muito bacana, gente. E aí, por dia, o que eu vou fazer? Eu vou ler, né? Vou ler aqui e tal, porque eu vou fazer a jornada junto também. Eu já li a Bíblia inteira, mas dessa forma, lendo as aplicações, vendo esses comentários, eu não fiz ainda. E aí, por dia, eu vou soltar uma devocional com uma arte, como eu já tenho feito nos estudos bíblicos. E eu espero que vocês sejam abençoados, eu espero que eu seja abençoada pelo compartilhar, que já acontece no grupo do Letras e Graça. Oi, sim, tudo bem? Então é isso, pessoal. Hoje eu quis falar um pouquinho dessa Bíblia, lembrando que não precisa comprar ela para participar,
porque eu vou usar bastante ela nos nossos estudos, tá bom? Então, muito obrigada. Por hoje é só e aí a gente se vê. Amanhã eu vou falar mais um pouquinho sobre a jornada, tá bom? Um beijo.